e que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. A primeira pergunta que nós começamos fazendo para nós mesmos: será que algum de nós que está aqui presente hoje está passando por algum tipo de dor? Ou será que cada um de nós está passando por algum tipo de sofrimento? E quando nós nos encontramos numa dessas duas situações, que são paralelas, que são iguais, diferenciada um pouquinho quando há uma dor e um sofrimento maior que já atingiu o nosso corpo físico ou o nosso corpo espiritual. Quando isso acontece, nós precisamos encontrar uma fórmula, nós precisamos encontrar uma receita, para que nós consigamos sair dessa situação. Porém, será que nós já nos perguntamos também: por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que eu? Por que comigo? Por que se eu faço tanta coisa boa, mesmo assim eu continuo sofrendo? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos num mundo de expiação e provas. Então faz parte do momento do nosso processo evolutivo, aonde nós estamos. E tem horas que nós não podemos reclamar, porque nós nos matriculamos para nos encontrarmos aonde nós encontramos, passando por determinadas situações. Se algo não foi escrito lá atrás, o que está acontecendo agora é para promover um pouquinho mais a nossa evolução. O nosso planeta está saindo de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Para a gente adentrar esse novo mundo, nós precisamos passar por uma limpeza espiritual. Nós precisamos melhorar a nossa condição moral. E há quanto tempo nós já estamos aqui na Terra cometendo sempre os mesmos erros, sempre os mesmos defeitos, andando por caminhos tortuosos, e de repente, quando a gente se perde, ou pelo menos desiste um pouquinho de caminhar, a dor ou o sofrimento se apresenta para cada um de nós como se fosse um alerta de algo que nós precisamos modificar. Então, na verdade, a dor e o sofrimento são companheiros. São doutores do nosso corpo físico e são doutores do nosso corpo espiritual. O que nós precisamos é mudar o nosso estado de consciência para entender o que está acontecendo. E nós vamos ter como modelo hoje dessa cura, ou pelo menos dessa transformação, ou do que nós precisamos fazer, na personalidade do centurião romano que saiu à procura de Jesus para a cura de seu servo que estava doente. Já começamos a analisar que ele não estava pedindo nem por ele, mas por alguém que era muito querido para ele. Quando Jesus fala
que ia curar o seu servo dentro da sua casa, ele vai falar: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas Jesus, da onde se encontra, ele vai curar o servo desse centurião. O que nos leva a mirar, ou pelo menos colocar na condição desse centurião, é que ele, nas suas condições, demonstrou toda a humildade que ele tinha. Porque naquele momento ele estava preocupado com a posição que ele ocupava. Era uma posição de orgulho, era uma posição de vaidade, muitas vezes era uma posição de orgulho, e ele estava pedindo para Jesus, que era de uma humildade muito grande, que demonstrava uma pureza moral ou uma elevação moral, ao qual ele pedia uma ajuda, e aquele mestre estava pronto para atender ele aonde ele quisesse. E a gente pode analisar que esse centurião romano, provavelmente, pelas condições que ele tinha, ele já tinha procurado todo tipo de ajuda. E nós, às vezes, fazemos isso. Quando estamos passando por uma dor, quando estamos passando por um sofrimento. A gente procura todo tipo de ajuda possível. E tem horas que nós não encontramos. No caso do centurião, ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres que ele promovia quando aquela pessoa que estava sendo tratada queria ser curada. Porque tanto aquele povo daquela época, como cada um de nós, só vai receber a cura daquilo que nós estamos passando, se nós quisermos. Porque a força maior tem que ser nossa. A assessoria vem da espiritualidade, vem de Jesus, porém nós precisamos querer. Jesus é o médico dos médicos. Nós não podemos esquecer que nós precisamos da ajuda física, mas como também precisamos da ajuda espiritual. No caso do servo do centurião, Jesus fala para o centurião: eu irei curá-lo. Como que Jesus, da onde ele estava, vamos imaginar que nós estamos aqui na Penha, e o servo estaria lá na Praça da Sé. E daqui Jesus falasse: eu irei curá-lo. Não tinha conversado com o doente, não tinha feito nenhum exame médico. E como que ele poderia dizer categoricamente que ia curá-lo? Primeiro, a condição espiritual que Jesus tinha. Ele já tinha a possibilidade de enxergar a distância. Ele não analisava a condição física, mas ele analisava a condição espiritual daquele servo. E sabe que ele poderia ser curado, porque ele também queria. Então, gente, não importa para nós onde Jesus se encontra nesse momento. Se é aqui no GESB, se é no plano espiritual, se é ao lado de Deus, ou em algum ponto desse universo.
Porque da onde ele estiver, ele vai permitir, se for de merecimento nosso, de vontade nossa, que nós sejamos curados. Se não for para sermos curados física, ainda e espiritualmente, nós vamos receber o remédio necessário para que nós nos mantenhamos calmos até o final da nossa existência. Porque é uma caminhada que nós precisamos fazer sem se desequilibrar, procurando vivenciar a situação da melhor forma possível. Como centurião, muitas vezes nós pensamos assim: não sou digno de que Jesus entre dentro da nossa morada. Porque nós, algumas vezes, estamos preocupados com a nossa condição física ou espiritual. Tem horas que nós não estamos no caminho reto ainda. Tem horas que nós não estamos equilibrados espiritualmente. Tem horas que nós estamos em desequilíbrio. Tem horas que ainda estamos trilhando pelos caminhos dos vícios e dos nossos defeitos. Então nós nos inferiorizamos e não permitimos que Jesus, ou essa espiritualidade que está ao nosso lado, adentre o nosso ambiente familiar, que é a nossa casa e principalmente o nosso coração. O que nós precisamos entender, que nós não precisamos estar totalmente perfeitos para que isso aconteça. Da condição que nós estivermos, nós vamos continuar caminhando. Nós vamos procurar toda ajuda possível e tenham plena certeza que isso vai acontecer. Agora, nós precisamos entender a importância da palavra, porque lá no livro Consolador, tem a questão 124 que diz o seguinte: a palavra é um dom divino que, quando acompanhadas dos astros que as testemunham, promovem prodígio. Como você está hoje? Estou bem, estou melhorando, estou cada vez melhor. Porque se a gente utilizar a condição inversa, não sei que eu vou fazer mais, eu não aguento mais, eu não consigo mudar a minha condição de vida, me melhorar, a gente, ao invés de estar partindo para um lado positivo, estamos partindo para um lado negativo. Então, a importância da palavra, daquilo que nós falamos, como nós nos colocamos diante dessa espiritualidade de Jesus, de Deus, é de suma importância. Então, vamos procurar, na medida do possível, quando precisarmos fazer essa conversa com aqueles que estão aqui na terra, fazendo o atendimento fraterno, ou quando tivermos que conversar com esse plano divino que está ao nosso lado, que saia do fundo do nosso coração. Acreditem, essa situação está acontecendo agora através da força dos nossos pensamentos. Porque a palestra está sendo desenvolvida. É um estudo que foi feito para que pudesse ser trazido esse conhecimento. A palestra está sendo desenvolvida e algumas palavras, ou tudo que está sendo falado, está adentrando
a nossa consciência está adentrando o nosso coração e a nossa alma. E é isso que vai trazer a transformação, a cura da dor que nós estamos sofrendo ou do sofrimento pelo qual nós estamos passando. Quando isso aqui está acontecendo, nós estamos ligados mentalmente com a espiritualidade, através da força do nosso pensamento. Vamos imaginar que a força do nosso pensamento é a nossa palavra com plano superior? Então, aquilo que nós pensamos está sendo, entre aspas, ouvido pelo plano superior. Ou pelo menos eles estão lendo os nossos pensamentos. Ele sabe da necessidade de cada um de nós. Eles sabem aquilo que precisa ser feito por nós. Colhida cada um dos pensamentos que estão sendo enviados para a espiritualidade. É feito um balanço rápido, é jogado para o mentor que está presidindo essa palestra ou esse trabalho, e esse mentor intui, através do pensamento, algumas coisas que precisam ser faladas. E se nós estivermos bem receptivos em tudo aquilo que está sendo falado, ou mesmo até na ajuda que a espiritualidade está dando, pode ter certeza que essa transformação já está precisando acontecer. Porque ela vai ultrapassar todas as barreiras possíveis da nossa vida. Seja no momento que nós estamos passando, no corpo físico que às vezes está doente, atingindo o nosso corpo espiritual, para que nós modifiquemos a nossa condição espiritual, para conseguir, através da força do nosso pensamento, transmitir toda a cura que nós precisamos para as células do nosso corpo físico. Não existe aquela frase, mente sã, corpo sã. Então é de dentro para fora. E que nós procuremos, na medida do possível, entender que isso é possível. O maior exemplo, para todos nós, foi a superioridade da natureza de Jesus. No ponto que Jesus chegou, no ponto em que Jesus estava aqui na terra, encarnado, próximos de nós, ele já tinha atingido a sua maioridade, digamos assim, na sua evolução espiritual. Para Jesus chegar aonde chegou, ele precisou passar por experiências quase iguais à nossa. Foi no planeta Terra? Não. Foi em algum ponto do universo. Foi igual ao que nós estamos passando? Também sabemos que não. Mas ele precisava entender o que é o amor, o que é a dificuldade, o que é a necessidade, o que é o sofrimento, para poder dar o remédio necessário para cada um de nós. Lembrando sempre, mais uma vez, que o milagre é promovido por cada um de nós. Quando ele perguntava para cada um daqueles que estavam doentes, você quer ser curado? A pessoa tinha que falar do fundo do coração que queria. Porque ele só ia ajudar que a pessoa tivesse força de modificar a sua consciência. Então, se nós queremos o milagre, sejamos o milagre.
E a espiritualidade que está ao nosso lado, ou Jesus, nosso irmão maior, vai nos ajudar naquilo que for possível. Quanto à intercessão, à distância, ela acontece tanto no plano físico quanto no plano espiritual. No livro Nosso Lar, tem um capítulo onde a mãe do André Luiz vem visitar ele de um plano um pouquinho mais elevado da onde ele estava. Se não for no livro, dá para assistir o filme. Desde o tempo que ele estava encarnado, depois que ele ficou desencarnado, passou por um estágio de sofrimento, a sua mãe estava sempre intercedendo por ele. Até que um dia ele conseguiu encontrar a paz, o equilíbrio e a compreensão que precisava ter humildade para acreditar em Deus, que toda aquela transformação seria possível. Que dirá que poderia até acreditar em Jesus. Então tenham plena certeza que tem alguém na espiritualidade intercedendo por nós, pedindo por nós. Nós só precisamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar, procurar a melhora, procurar a transformação. Nós também precisamos entender que não precisamos ficar pedindo ajuda para um pai, para uma mãe, para um irmão ou para um filho que já partiu para a espiritualidade nesse momento que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Porque talvez eles não tenham essa luz necessária para nos ajudar. Então, quando tivermos que pedir ajuda, vamos pedir para o nosso mentor espiritual, por toda a falange médica que nos trata no GESB, ou dentro do nosso ambiente familiar, na condição espiritual, no plano físico também, e para que nós possamos encontrar essa força necessária. Nós podemos também interceder pelos outros. Muitas vezes nós vamos à casa para fazer essa transformação. Uma das coisas importantes, do centurião que nós podemos visualizar, gente, será que ele acreditava nesse plano invisível, nessa espiritualidade que estava ao nosso lado? Porque ele simplesmente falou a Jesus: manda que teus anjos, é a palavra que está vindo na minha cabeça nesse momento, manda que teus anjos vai lá e curem meu servo. Ele sabia que Jesus não estava presente. Ele estava fazendo uma comparação com a posição que ele tocava, e que se ele falasse para aqueles que eram serviçais dele, olha, vai lá e faz determinadas coisas, eles iam e fariam. Que dirá Jesus, na condição que ele estava, provavelmente mandaria espíritos de luz, anjos espirituais, para que designasse esse trabalho que precisava ser feito por ele. Então, nesse momento, nós estamos passando por esse processo. Existe uma falange que está aqui ao nosso lado, a serviço de Jesus, promovendo aquilo que nós queremos, se nós realmente nos ligarmos com aquilo que nós queremos, ou colocando em prática essa fé que nós tanto visualizamos. O centurião, ele não via Jesus na condição física, ele via Jesus na sua condição espiritual. Porque quando nós olhamos para a nossa condição física, ou para
quando nós olhamos na condição física daqueles que estão nos assistindo, nós sabemos que existem algumas limitações que ainda não foram transpassadas. Mas se nós olharmos para a condição espiritual daquilo que está sendo feito, nós veremos que é possível que tudo aconteça. Porque tudo sempre, gente, mas sempre vai acontecer de dentro para fora. Então, passemos a acreditar de verdade nesse Cristo que representa a medicina no nosso mundo físico. Eles são representantes de Jesus encarnado. Passemos a acreditar naqueles que nos assistem dentro de um templo religioso, dentro da nossa casa espírita, que nos traz uma responsabilidade maior do que nós precisamos fazer quando tivermos cometendo o que nós tivermos que fazer. E que também, gente, não vai importar aonde Jesus estiver. Vamos entender que mesmo de onde Ele estiver, tudo vai acontecer se nós queremos. Isso está nesse livro, Filosofia Cósmica do Universo. O que nós damos para o universo é o que o universo vai devolver para cada um de nós. Pensamentos positivos, pessoas positivas, energias de cura, energias de transformação, se assim nós quisermos. Hoje, nós, através da nossa fé, estamos associados num único pensamento dentro desta casa. Mas podemos estar interligados com grupos que estão lá no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, independente de tudo que está acontecendo. Porque essa força interior também existe em nós. E nós podemos lembrar, para quem leu no livro há 2000 anos atrás, a respeito daqueles cristãos que morriam nas arenas, queimados, comidos pelos leões ou apedrejados. Era como se o mundo tivesse caindo na cabeça deles. Mas eles tinham uma fé gigantesca em Jesus, que tudo estava acontecendo, mas eles ainda continuavam cantando hinos de louvor, a ponto de, quando desencarnarem, serem recebidos pelo próprio Jesus. Vamos procurar ver se nós conseguimos fazer a mesma coisa. Eu tenho plena certeza que nós podemos. Nós estamos em processo de evolução para desenvolver o Cristo interno que está dentro de cada um de nós. O verdadeiro Espiritismo está dentro de cada um de nós. Francisco Cândido Xavier, um dos grandes divulgadores do Espiritismo no Brasil. Divaldo Pereira Franco, também um grande divulgador do Espiritismo no Brasil. Doutor Bezerra de Menezes, que já estão todos na espiritualidade, também passaram por esse processo de evolução.
e chegaram na condição de ser o farol pelos caminhos dos quais nós precisamos seguir. Tiveram a capacidade de trazer uma quantidade gigantesca de livros que trazem conhecimentos para a nossa educação espiritual, ou pelo menos para a nossa vivência aqui na Terra. Então, eles não foram privilegiados, eles trabalharam para que isso acontecesse. E agora é a nossa vez. Estamos a caminho. Também estamos trabalhando para que tudo isso aconteça. Para que lá na frente tenhamos o merecimento, depois das experiências que nós passamos, para sermos convidados por Jesus. Olha, você quer desenvolver um trabalho um pouquinho maior do que você já fez para ajudar aquele povo que está vindo? Nós que estamos aqui fazendo palestra, dando passe, fazendo assistência espiritual, já fizemos o mesmo caminho que muitos de vocês estão fazendo. Passamos por assistência espiritual, por vários tratamentos, adentramos aos cursos e hoje queremos transferir um pouquinho do remédio que nós tomamos para que vocês futuramente façam o mesmo papel. Porque muito, como Jesus disse, né? Vós podereis fazer o que eu faço e até muito mais. E tem esse espírito, né, o Nicanor, ele era também da época, que vivia lá naquela época. E ele fala o seguinte, que a fé é o nosso destino glorioso. É o sentimento que devemos e precisamos urgentemente cultivar no momento presente. Sem ela não há felicidade possível, pois não há confiança e, consequentemente, não há paz para que o amor verdadeiro seja desfrutado. Para ir terminando, eu vou dar o exemplo de uma semente. A gente pega uma semente, a gente cavoca um buraquinho na terra e joga ela lá. Depois joga ela por cima. Ela fica sozinha lá. Ela fica isolada do mundo. E ela está sozinha lá. Aí o que ela precisa fazer? Ela precisa criar força e coragem para continuar. Fazendo isso, ela arrebenta aquela casca que envolve ela. Arrebentando aquela casca que envolve ela, ela tem outro trabalho gigantesco para atravessar aquele montinho de terra que nós deixamos em cima. Aí ela põe a carinha para fora, depois ela tem outro processo de sofrimento, que é o seu crescimento diariamente em busca da luz do sol. Ela cresce, atinge a sua maioridade, floresce e dá os frutos que nós precisamos. Com a gente está acontecendo a mesma coisa. Nos comparemos com essa semente. Estamos brotando, já estamos atravessando a terra, já estamos crescendo em busca da luz e vai com certeza chegar a hora que nós poderemos frutificar para conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Muita paz a todos.